Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa aula, para a gente definir, então, uma versão mais abrangente do conceito de quase conformalidade, tá? Uma definição analítica que seja menos restrita do que aquela nossa definição regular, a gente vai introduzir um conceito, então, aqui novo, tá? Mas relacionado com o que a gente viu na primeira parte, que é o conceito de ACL, tá? Que é o conceito de continuidade absoluta em linhas, tá bom? Então vamos fazer essa brincadeira aqui, tá? Então olha só, então dado uma função, vou começar com uma função real, que depois a gente passa para o caso complexo, enfim, por consequência. Então dado uma função u aqui que vai de ômega em R, tá bom? Definida em um domínio ômega. Então, domínio aqui, bom, aberto, conexo, enfim. Tá? Então, diremos que a U é absolutamente contínua em linhas em ômega, ou simplesmente a gente vai escrever ACL, ou eu vou dizer ACL de ômega, quando for necessário especificar isso muito, assim, de forma muito específica, para não ter erro, tá? Se para todo retângulo fechado, R contido em ômega, com lados paralelos aos eixos ordenados, né? Então aqui, vou botar aqui as funções, vamos chamar aqui essa função, então, vou fazer um desenho, então, só para aqui, porque eu deixei esse espaço para a gente poder fazer um desenhozinho maneiro aqui, tá? Então vamos lá, então vamos botar aqui o eixo imaginários, eixos reais, tá? Então aqui tá real de Z, aqui tá imaginário de Z, aqui a gente vai pegar algum aberto, então esse aqui é o meu ômega, tá? Eu vou estar interessado aqui na... Calma, ômega aqui, bonitão. E eu vou pegar dentro desse cara, eu vou pegar um certo retângulo, tá? Então esse aqui é o meu retângulo R. Então para cada retângulo que eu conseguir colocar aqui dentro, então esse aqui é o meu retângulo R, notem que esse cara aqui ele vai ter coordenadas, então vamos colocar as coordenadas aqui. Então vou chamar essa primeira coordenada aqui de A1, B1, e ele vai ter outras duas coordenadas aqui, A2, B2, né? E a ideia então agora é que a gente vai definir essas funções, que eu vou colocar aqui, a última equação que eu usei foi 8, 9. Então a gente vai definir que as funções, vou botar tudo aqui, né, 9, por exemplo, g de x, tá? E, então a g de x, que ela é igual a... Como é que eu posso fazer aqui, na verdade, o de xy. Então aqui, tá, o que as funções, vou botar aqui. fg,
botar assim, desculpa, G de X e H de Y, tá? Definidas por. Então essa daqui o que a gente vai fazer, vou pegar aqui um Y entre A2 e B2 fixo e a H de Y, então ela é simplesmente a U de XY aqui para algum X entre A1 e B1 fixo, tá? Então se essas funções aqui são funções absolutamente contínuas, em seus respectivos intervalos de definição, para cada, deixa eu botar só aqui, vou fazer para ficar bem, botar um Y0, aqui botar um X0, né? Então para cada vou botar assim, para quase toda escolha de corte vertical ou horizontal. Tá, então o que eu tô querendo dizer com isso daqui, tá? Eu não quero escrever muito, mas eu quero fazer um desenho. Então, vamos pensar aqui na... Deixa eu pegar essa... Vou fazer o desenho aqui mesmo. Então, fixa, por exemplo, aqui um x0, tá? Então, fixado x0, eu vou ter uma certa função aqui. Tá? Esse aqui vai ser o intervalo de definição dessa função aqui que a gente pode, vamos botar assim, botar um x0 aqui e um y0, só para ficar claro o que eu quero dizer com isso, tá? Então essa aqui é a minha h de x0 de y, e se eu fixar aqui um outro cara, vamos pegar esse laranja, tá? Então aqui está fixado o meu y0, tá? Essa aqui vai ser a função g de x de y0 x, g de y0, não precisa botar o domínio, tá? Então eu quero que essas funções aqui elas sejam mensuráveis para cada corte, mas QTP, tá? Ou seja, para quase todo y0, tá? Ou seja, para x0, quase todo ponto em A1, B1, e y0, quase todo ponto em A2, B2, então as funções acima são absolutamente contínuas, tá? Então isso é que significa ser absolutamente contínuas em linhas, tá? Então uma consequência meio simples é que, vou botar aqui, então esse conceito se transfere, né, aqui para uma função f, que é u mais iv, né? Simplesmente
exigindo que U e V então sejam absolutamente contínuas em linhas. Tá bom? Então essa é a nossa primeira observação. E daí partindo disso, então agora f, tá, uma função aqui que vai de ômega em C. Vou botar assim, se, melhor, né? Então, excluir. Se essa função aqui de ômega em C é absolutamente contínua em linhas em ômega, tá bom? A observação acima está nos garantindo que as derivadas parciais de f existem em quase toda parte e que elas são localmente integráveis. Tá? Então vamos dar essa frase aqui, ela é bem mais puxada, tá? Então vamos dar vamos dar sentido para essa frase aqui. O que diabos eu tô querendo dizer com isso, tá? Bom, vamos lá porque a gente estava conversando na primeira parte da aula. Vamos fazer um desenho aqui. Não tem problema, a gente vai fazer o desenho junto. Então aqui está um eixo, aqui está outro eixo, pronto. Então aqui está o ômega. E vamos pegar aqui um retângulo. Tá, então aqui tem um retângulo, tá? Então notem que aquela propriedade anterior, tá, pessoal, ela está dizendo pra gente que isso aqui vale para qualquer retângulo. Tá? Então vai ter uma coleção de retângulos que eu posso colocar aqui dentro, tá bom? E notem que eu também não estou pedindo nada sobre a estrutura deles, absolutamente nada, tá? Vou botar mais um aqui só para ficar bonito, tá? E a gente sabe que em qualquer um desses retângulos, o conjunto de pontos onde falha a diferenciabilidade, ele é um conjunto de medidas de Lebesgue zero. Mas aqui vamos pensar, vou botar isso aqui para ficar bem claro, tá? Então, conjunto de pontos onde quando eu olho assim, x, tá? A função que leva x em y, então conjunto de pontos y, onde esse cara aqui não é absolutamente contínuo, ele é, enfim, fixado em intervalo, né? Tem medida de Lebesgue zero. Tá, mas ele tem medida de Lebesgue zero quando eu estou integrando. Então, assim, é como se eu pegasse, ou seja, em certas componentes. Perdão aqui. Em certas componentes verticais. Quando agora eu pego o outro cara, esse aqui é um conjunto
Então aqui de pontos x, perdão, tá? Onde quando eu olho a função agora, aqui pegar f, né? F. Que ele não é absolutamente contínuo, também tem medida zero. Isso aqui é medida zero no plano, tá? Planar. Tá? Com respeito à medida planar, ele é um cara desprezível. Por consequência, quando eu pego a intersecção deles, então a intersecção de dois caras de medida zero dá um cara de medida zero. Então, a coleção de pares de pontos onde as funções aqui definidas em 9, tá? Tem medida zero. Aqui na verdade não é medida zero planar, né? Aqui é medida zero unidimensional, perdão. Tá? Porque eu estou escolhendo com respeito meio que a uma coisa fixa, né? E agora sim. Mas aqui a medida zero é planar, tá? Então mais ou menos essa é a jogada que vocês têm que imaginar. Tá? Isso aqui, se vocês não fizeram teoria da medida, pode ficar meio confuso, mas essa é a parte que está por trás disso aqui, tá? Nos garantindo que as derivadas parciais desse cara existem, tá? QTP. E por que as derivadas parciais dele vão existir QTP? Porque se aquela função for absolutamente contínua, pelo que a gente viu na parte da primeira aula, significa que esse cara aqui, né, existe para y quase todo ponto fixo, tá? E que esse cara aqui existe para x quase todo ponto fixo. Tá, e daí esses dois juntos aqui vai implicar então que a derivada desse cara aqui e a derivada desse cara aqui vão existir aqui para x e y quase todo ponto, tá? Porque a partir do momento que eu fixei aquele cara, a outra componente, a intersecção deles vai dar certo também, tá? Beleza. Mas aí tem essa segunda parte aqui que, poxa, mas os caras são localmente integráveis, tá? O que diabos eu tô querendo dizer com essa questão do localmente integrável, tá? Essa aqui era para a primeira parte, então a parte A aqui. E para a parte B, o que eu tô querendo dizer com localmente integrável é o seguinte, né? Notem que aquele cara ali, um espaço, vou definir ele aqui para vocês, L1 log de ômega, ele é igual a todas as funções ou classes de equivalência, enfim, tal que quando eu integro num compacto, essa função aqui, com respeito à medida de Lebesgue, essa função, vou botar Z aqui, né? Essa função aqui, ela dá finito para todo compacto contido em ômega, tá? Tá, e daí essencialmente o que a gente está fazendo aqui, a gente está criando esses aqui são os compactos que a gente está criando, tá? E como eu estou conseguindo, caras, fixado um retângulo, eu consigo que ambas as derivadas parciais, elas existam e sejam... Elas vão existir por causa do fato das funções serem absolutamente contínuas e pelo teorema que a gente anunciou antes, né? Teorema fundamental do cálculo. Então, fixado meio que uma coordenada, a derivada vai existir e ela vai ser L1 com respeito àquela integrável, àquela derivada, tá? Eu posso fazer a mesma coisa com respeito a outra componente e depois no final eu vou poder, enfim, girar tudo de lugar porque vale o teorema de Fubini, tá? Mas
Enfim, isso aqui só está me garantindo então que as derivadas parciais vão existir e vão ser localmente integráveis. Se essa parte aqui ficou meio confusa, não tem problema, a gente conversa mais depois na aula, tá? Mas olha só que interessante então, tá? A gente já conseguiu algumas propriedades diretas. Se eu tenho um cara que ele é ACL em ômega, isso aqui já me disse que a derivada parcial dele com respeito a x e a derivada parcial dele com respeito a y, elas existem e são localmente integráveis, tá? Se elas existem e são localmente integráveis, vou botar isso aqui dentro de um negocinho aqui, tá? Isso aqui está dando para nós uma consequência bem mais importante, né? Isso quer dizer que a derivada fz desse cara, que é igual a derivada fx menos i fy, e que a derivada fz barra, bom, aqui, sobre 2, né? Que é a derivada de f de x mais i, a derivada desse cara com respeito a y, também vão existir e ser localmente integráveis, tá? Então isso aqui é um conceito meio que de graça, né? A gente está ganhando um conceito então de funções que têm derivadas em espaços de integração Lebesgue, tá? A forma mais correta para a gente pensar isso aqui seria em termos de espaço de Sobolev, mas vamos, enquanto a gente não precisar, isso aqui é um espaço de Sobolev, tá? Mas a gente não precisa falar disso ainda, tá? Mas então só com essa noção aqui de ACL, parece que a gente ganhou um bocado de coisa, tá? E de fato é isso que a gente vai precisar para poder falar aqui de mapa quase conforme. Tá? Essa é a nossa definição de quase conformalidade analítica. Vai ter uma segunda versão depois, mas essa aqui pode ser dita como uma versão bem razoável e bem mais geral. Tá? Então é o seguinte, eu tenho um homeomorfismo. Então um homeomorfismo F, aqui de ômega na imagem dele. É dito K quase conforme se duas condições. Primeira condição, a função é absolutamente contínua em linhas. Então isso vai nos garantir essencialmente que esses caras aqui eles estão bem definidos. E a segunda condição é que em norma, tá? Em valor absoluto da derivada com respeito à variável z barra, isso aqui é menor ou igual que k menos 1 dividido por k mais 1 vezes f de z, aqui para z quase todo ponto em ômega. Tá bom? Em particular, essa relação aqui, ela já está nos dizendo, então, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui já está nos dizendo, então, que f de z, que f preserva a orientação QTP, tá? Mas enfim, depois a gente vê, lógico, né? Caso conforme, tem que botar aqui, né? Para k maior ou igual que 1, se. Esse aqui já nos diz, então, agora daí sim. Lógico, né? Preserva a orientação aqui nesse sentido também mais fraco, né? Nesse sentido QTP, ou seja, isso aqui pode falhar, tá, pessoal? Mas vai falhar num conjunto de medida de Lebesgue zero,
tá? Então, muito bem. Mas notem que, nesse momento, a gente está muito longe das nossas definições anteriores, tá? Assim, do ponto de vista de regularidade. Se vocês se lembrarem, né? A gente pediu antes a nossa definição anterior de quase conformalidade no sentido analítico. Nosso mapa ele era um diffeomorfismo, né? E aqui, não se esqueçam, essa condição aqui, né? Vou botar numa outra cor aqui, perdão. Vou botar aqui numa corzinha vermelha, azulzinha aqui. Né? Essa condição aqui, então só garante existência, né, das derivadas parciais. Né? Isso é muito mais fraco. Tá? É o suficiente para a gente poder fazer o B, mas ainda assim é muito fraco, né? Perto do que a gente tinha antes. Tá? Então, eu não vou fazer isso aqui em aula, mas se a gente quiser depois poder provar que, poxa, essa definição de quase conformalidade, ela é equivalente à nossa definição geométrica, por exemplo, ou outras coisas do tipo, poxa, a gente tem que de alguma maneira recuperar, vamos dizer assim, a nossa regularidade o mais próximo que der, né? E aqui daí vem o grande, enfim, então o resultado talvez mais surpreendente, na minha opinião, pelo menos, né? Surpreendente, é que se tu tem um mapa se eu tenho um ômeo, tá bom? Com derivadas parciais, definidas QTP, então, F é diferenciável QTP. Tá, isso é muito mais forte. Tá? Ou seja, o conjunto de pontos onde a minha função não vai ser diferenciável é um conjunto de medida de Lebesgue zero. Tá? Então, muito bem. Por que isso aqui é verdade? Bom, porque tem esse teorema muito profundo, tá? Que é o teorema de Guerin e Leto. Tá? Então, dois gigantes aí da teoria de mapas quase conformes. E ele nos diz o seguinte: se eu tenho uma função f, tem um mapa aqui, se f de ômega em f de ômega é um homomorfismo, e se as derivadas parciais de f, tá? Existem em quase todo ponto de ômega, então f é diferenciável em quase todo ponto de ômega, tá? Buenas. Eu vou tentar seguir o mais próximo possível a prova que tá no livro do Alfors, módulo talvez algumas exceções que eu acho que a gente pode seguir o argumento do livro do Astala
e Waniak-Martin, porque eu acredito que aquela parte está um pouco mais clara lá. Tá? Mas assim, eu vou apresentar um esboço dentro do máximo de... Eu vou chamar de esboço, tá? Porque na verdade tem alguns pontos que a gente deveria ser bem mais preciso, mas enfim, para evitar estresses futuros, eu acho que vale a pena a gente manter um certo nível de discussão. E tem algumas coisas que precisa ser mais detalhado para tu poder justificar a existência delas, tá? Então todas as reduções, elas não são difíceis se vocês conhecerem alguma coisa de teoria da medida, tá? Mas todas elas vão dar um certo trabalho, porque, enfim, a gente precisa passar, assim, usar as informações que eu acabei de coletar, mais ou menos naquela primeira parte da aula, a nosso favor aqui. Então, assim, são reduções, algumas são não triviais, tá bom? Então, o primeiro passo que é feito é a gente analisar essa questão das derivadas parciais, tá? Então, vamos analisar aqui a derivada parcial com respeito à variável x. Tá? Depois que a gente fizer essa análise, a análise com respeito à variável y é totalmente similar. Tá? Então vamos considerar aqui. Então considere a sequência então φn, tá? De funções aqui que vão estar definidas em ômega e, bom, tá tomando valores em... De fato, elas vão estar tomando valores reais, tá? Mas isso não é muito importante. Definida por. Então vamos... Equação... Poxa, não sei se é 9 ou 10. 10. Tá? Então a gente vai pegar aqui φn de z. Então é o sup para um h aqui entre 0 e 1 sobre n, da f de z mais h, vou escrever esse negócio direitinho aqui, menos f de z, dividido por h, menos a derivada com respeito a x de z. Então isso aqui é uma sequência que está convergindo para zero, tá? E que está aproximando e vai nos dar a derivada da f, tá? Então, pelas nossas hipóteses, tá? Quando n vai para infinito, tá bom? Sabemos que essa φn de z, ela tende a zero para z quase todo ponto em ômega, tá? Isso aqui é simplesmente do fato de, né, a f' de x existe para, QTP em ômega, tá? É simplesmente isso. A gente não está usando nada demais. Mas o que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode aplicar o teorema de Egorov, tá? Aí tem uma pequena treta, né? Porque o teorema de Egorov me diz que eu preciso de um cara de medida finita para poder fazer isso. Mas tudo bem. Como eu estou tentando entender
uma questão pontual, a gente pode fazer isso aqui sem medo, tá? Basta a gente pegar aqui, se for o caso, se for necessário, a gente pega um subconjunto de medida finita. Em ômega, tá bom? Então essa é a... Aqui já tem um... Notem que aqui já tem uma primeira... Essa passagem assim, o Alfred, por exemplo, ele nem cita, ele vai lá e taca ali, né? Aplique o teorema de Egorov. Ele nem vai entrar em grandes discussões, assim. Ele simplesmente taca pau, tá? Muito bem. Mas vamos sobreviver a isso e vamos então dizer que a gente pode aplicar o teorema de Egorov, tá bom? Vai existir aqui um fechado, que eu vou chamar de F1 epsilon, para dizer 1 é como se fosse a derivada com respeito à variável x, dentro do meu ômega, e tal que duas coisas acontecem, né? A primeira coisa, a medida, que a gente pode pensar como área, mas enfim, tem que ser a teoria da medida, a medida do f de 1 epsilon menos o ômega, né? Quando eu tiro esse cara de dentro do ômega, esse cara tem medida menor ou igual que epsilon. E a Fn de z tende para zero uniformemente em F1 de epsilon. Tá bom? Então isso aqui isso aqui pode ser feito para cada epsilon maior que zero fixado. Então essa aqui é a primeira observação, né? O que eu faço agora? Eu continuo fazendo essa mesma ideia, né? Então definindo, chamar aqui, bom, são copiar isso aqui, né? Ganha um tempo aqui. Copiar. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que agora a gente tem que botar um i aqui para dar certinho. Então se eu definir 11, né? Então psi como sendo aqui mais ih, né? E aqui eu tenho que trocar isso aqui pela derivada com respeito à variável y. Né, também podemos encontrar um F2 de epsilon contido em ômega, fechado, com medida de ômega menos F2 epsilon é menor ou igual que epsilon, e tal que esse cara agora aqui tende para zero uniformemente em F2 epsilon. Né? Então se a gente pegar a intersecção desses caras, se eu tomar F como sendo F1 epsilon menos F2 epsilon, eu vou conseguir achar um cara aqui que a diferença deles é menor que uma certa constante, menor que 2, por exemplo. Epsilon.
E os limites, e essa que é a parte importante, tá? E os limites que definem as derivadas parciais de f, pequeno, né? São uniformes em f, tá? Bom, agora a gente tem, olha só, os limites que definem as derivadas parciais de f são limites uniformes, tá? Aí é o seguinte, pessoal, limites uniformes de funções contínuas são funções contínuas, né? Tá? Essa é a grande sacada aqui, tá? Que a gente tá usando, tá? Em particular, né? Então isso aqui, a gente vai usar isso aqui depois, tá? Então, em particular, isso nos garante que esses caras aqui são contínuos sobre f. Tá? Isso é muito importante, tá? Que mais que o nosso texto, né, assim, que de certa forma, né, o texto vai explorar e que pode passar desapercebido, tá? Assim, que é um argumento mais, vamos dizer, mais robusto, tá? Bom, próxima observação do texto é a seguinte, tá? Então aqui se denotamos por LV, então um segmento, né, um corte, que um segmento de reta vertical, tá? Contido em ômega, e por LH, segmento, mesma coisa, né? De reta, mas daí horizontal, contido em ômega, tá? Se a gente pegar e interseccionar esse cara com qualquer LV, isso aqui é um mensurável para quase todo segmento de reta vertical, tá? Então, para quase todo LV, e similarmente a intersecção com LH é um mensurável aqui para quase todo ponto, né? Para quase todo LH, tá? Tá, mas o que isso tá, assim, qual é a treta, tá, que eu tô querendo garantir para vocês, tá? Bom, vamos fazer um desenho e isso aqui daí vai nos ajudar a entender a malícia que está por trás aqui e que é bem importante para a gente poder entender o truque que está por trás aqui,
Então vamos pegar aqui uma reta, que não importa, aqui tem uma outra reta, tá? E o seguinte, ó. Aqui vai estar o nosso ômega, não importa se fazer o ômega tomando cuidado aqui. Tá? Olha só, o F é um cara que vive aqui dentro, tá? Eu não sei quem é o F, mas eu sei que a diferença entre o F e o meu conjunto, em medida, ela é muito pequena, né? Significa que ele vai ter que tocar muita gente, vai ser muito parecido o comportamento dele com o comportamento do meu conjunto ômega em si, tá? Mas quando eu olho esse ponto aqui, quando eu olho, por exemplo, só nessa... Só ao longo dessa direção, a gente vê que os pontos sobre esse cara aqui, ele é um cara mensurável, enfim, ele tá bonitinho. A gente pode aplicar o teorema de diferenciação e a gente vai concluir que quase todos esses pontos eles vão ser pontos de densidade linear, tá? Um ponto de densidade linear quer dizer unidimensional, tá? Um ponto de densidade 1, mas no sentido linear, tá? E a mesma coisa que se eu pegar esse cara aqui e quando eu olhar para esse cara que toca aqui assim, tá? Esses caras também vão ser pontos de densidade linear, porque eu estou interseccionando um cara, um fechado com uma linha. Então, para quase todo cara, esse cara vai ser um cara mensurável, tá? Na dimensão de baixo, tá? E por consequência vai ser um ponto de quase todo ponto dele, tá? Vai ser um ponto de densidade, tá? Pensem assim, né? Eu pego esse cara e eu intersecto com ele. Então meio que eu tô carregando esse cara aqui, se comporta como um objeto unidimensional, tá? E a gente viu lá na primeira parte da aula, então, que quase todo ponto desse cara, dessa intersecção, é um ponto de densidade 1. Mas um ponto de densidade 1 quando eu estou meio que olhando com respeito a seria essa medida de Lebesgue em uma dimensão, tá? Essa é a grande jogada. Mas como esses resultados vão valer bem, né, enfim, para todos os caras possíveis, então esse cara aqui ele vai ter um certo ponto associado a um x0, esse cara vai estar associado a um ponto y0, aqui eu vou ter um certo z0, tá? Isso aqui vai nos levar a um conceito que o Alfors não cita, mas o livro do Gary Leto chama isso de XY densidade ou densidade conjunta, tá? Como vocês quiserem chamar, tá? E o que passa a ideia é que quase todo ponto é Z0, então, dentro de ômega, é um ponto de densidade conjunta. Tá? Porque os pontos onde isso aqui vai falhar é um conjunto de medida zero. Tá? Notem que a gente não consegue garantir que toda a intersecção, quando esses caras se interseccionarem, isso vai ser um ponto de densidade nem para essa reta aqui e nem para essa, tá? Mas para quase todos, isso aqui vai ter que ser, porque ele tem medida total, tá? Senão ele teria medida zero. Né? Então, bom, esses pontos vão acabar sendo esses pontos de densidade conjunta. E o que a gente vai acabar provando é que a gente só precisa analisar, e agora a questão é a seguinte, eu quero só analisar esses pontos. Tá? Eu quero usar essa noção de densidade conjunta a meu favor. E como isso aqui é um ponto arbitrário,
Então o livro faz uma redução que é aceitável e que não tem problema nenhum. Então basta provarmos que a f é diferenciável nesses pontos e não tem problema nenhum a gente reduzir isso ainda um pouquinho mais e considerar simplesmente analisar o ponto z0 igual a zero. Tá? Essa é a grande sacada aqui. Tá? Então eu vou tentar provar que o meu mapa ele é diferenciável nesse ponto z0 igual a zero. Tá? Então muito bem. Então vamos para o terceiro ponto da prova. Como eu já tinha adiantado antes, né, f de x e f de y são contínuas sobre f. Tá? Tá aqui limite uniforme, né, de função contínua. Tá? Muito bem. Notem que eu suprimi aquela dependência do epsilon, porque aquela coisa lá, depois que eu passei aquela jogada pro epsilon, não vou mais usar aquele cara, tá? Eu só tô analisando aquele cara de dentro ali, tá bom? E eu vou analisar a diferenciabilidade num daqueles caras. Tá? Então essa é a grande, assim, a primeira sacada, tá? Ou seja, o que eu tô querendo dizer é assim, esse epsilon que eu usei aqui, ele não entra na... Vamos botar isso como outra cor. Então esse epsilon não é importante aqui, podia ser um eta. Tá? A questão só é que eu consigo achar um cara tal que... O importante aqui é tal que esse cara aqui ele tem que ter medida absurdamente pequena. Tá? Arbitrariamente próxima de zero. Essa é a grande sacada. Tá? Porque daí o próprio Alfred ele vai continuar usando o epsilon para outras coisas e eu vou usar também para manter a notação mais próxima da dele possível. Tá? Então aqui, dado um epsilon maior que zero, eu vou conseguir achar, vai existir aqui um delta positivo, tá? Tal que, para quando eu pegar o x menor que delta, o y menor que delta, h menor que delta, k menor que delta e z em f, vão valer as seguintes estimativas. Tá, isso aqui não tem muito mistério, tá, pessoal? Mas, enfim, vamos coletar elas aqui para guardar para o futuro. É 12. Então eu vou colocar lá. 12. Então a primeira estimativa é a seguinte, é f de x z menos f de x 0 vai ser menor que epsilon. Bom, só lembrando, né? Esse z aqui não é uma coisa arbitrária, tá? Isso aqui é x mais y, tá? Então vamos só fazer um desenho aqui bagaceiro no lado para ficar. Então aqui para o futuro, aqui está o ômega. Aqui estão os eixos, tá? Bom, talvez tenha sido uma péssima escolha. Deixa eu mover isso aqui, ver se eu consigo pegar esse cara e mover para cima. Tá para cá, pronto. Deixa eu pegar esse cara aqui e mover ele para cá, para ele dar certinho. Pronto, ótimo. Agora a gente faz fazer uma caixinha aqui. E agora a gente mexe essa caixinha para ficar no lugar certo. Mais ou menos é isso aqui. Tá, beleza. Não ficou bem retinho, né, mas... Um pouquinho mais para cima. Mas excluir essa merda aqui. Pera aí. Aqui ficou pavoroso. Fazer aqui direitinho, mais ou menos direitinho aqui assim. Tá, acho que agora vai ficar melhor. Pronto, tá, mais ou menos saiu o epsilon, tá? Então meu carinha tá aqui dentro. Aqui dentro vive o meu pontinho
z de coordenadas x mais y. Tá? Isso aqui é delta, menos delta, e menos i delta e i delta. Imagine que isso aqui é um quadrado. Show! O que mais que a gente tem? Bom, a gente tem uma coisa parecida para a derivada com respeito a y. Então, a derivada com respeito a y desse cara aqui, ela também é menor que zero. É menor que epsilon. Tá limitadinha, tá bonitinha. Tá? Isso aqui é simplesmente do fato que eu estou assumindo que a derivada, o cara que a gente está analisando é o z0 igual a zero. Tá? Isso aqui, senão vocês podiam fazer isso para qualquer outro ponto. Tá? Que mais? Bom, tem que valer aquele nosso primeiro limite, ele tem que ser pequeno, né? Se eu andar suficiente, se eu ficar suficientemente próximo da origem, então a derivada desse cara aqui, ela também vai ter que ser pequena, tá? E também vai valer uma coisa parecida para a derivada, vou botar aqui letras diferentes, né? K, para não confundir tudo, f de z dividido por K menos f de y z. Isso aqui tudo vai ser menor do que epsilon. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai partir o nosso caminho usual, né? Eu quero provar que essa coisa existe quase sempre, então eu tenho que provar que esse limite vai existir para quase todo ponto que tiver lá dentro. Agora, então, partindo do caminho usual. Então, aqui da forma usual, a gente vai ficar aqui com 16. O que acontece quando eu escrevo aqui f de z menos o f de zero? Eu não disse que era zero, nada. Eu faço x vezes f de x menos y vezes a derivada com respeito a y, tá? Então isso aqui eu posso escrever, vou só aqui coletar todas as coisas possíveis, vou deixar de um jeito que ficar mais fácil da gente poder ver o que está acontecendo, tá? Então isso aqui é f de z menos, por exemplo, f de x menos f de y no ponto x mais f de x, já que eu somei, tem que somar aqui, menos f de zero menos x vezes f de zero, e daí vai ter o que sobrou, né? E o que eu sobrei aqui, bom, aí vai ser o y, eu esqueci um y aqui, senão isso aqui não vai dar certo. Vai dar f de y em x menos y f de y em zero, tá? E daí a gente computa todos esses caras ao mesmo tempo, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, então, da relação acima, se o meu z, por exemplo, é um cara do tipo x mais i0, tá bom? Então, segue que, vamos lá, isso aqui vai ficar 17, ó, módulo de f de z, né, menos f de 0, menos x, φ de x em 0, menos y, φ de y em 0, isso aqui vai dar o quê? Vamos contar os caras aqui. Esse cara de cá, vou botar aqui, opa, isso. Esse cara de cá vai ser menor que epsilon, porque esse cara de cá eu posso escrever epsilon vezes x, né? Tá, então vou botar aqui. Então, isso aqui vai dar, é um cara desse tipo aqui, né? Então isso aqui é menor que epsilon. E como é xy, isso aqui vai dar epsilon vezes o módulo de z. Esse cara aqui dá direto, né? Dá o módulo de y. Isso aqui é simplesmente o cara calculado no ponto z. Então isso aqui também dá menor que epsilon.
Isso aqui dá a mesma cota. Só que daí vai dar com o módulo de y, mas isso aqui também então é menor, né? Que é epsilon vezes o módulo de z. E a gente precisa desse cara aqui do meio, né? Mas esse cara aqui do meio também é a mesma coisa, é parecido com esse. Só que isso aqui agora vai ficar com y, mas isso aqui também é menor do que epsilon. Vezes com y, mas isso aqui então é epsilon módulo de z. Então isso aqui deu 3 epsilon módulo de z. Show! Tá, uma conta similar que eu não vou fazer. Então prova uma estimativa idêntica, tá? A 17. No caso especial, onde z aqui é igual, óbvio, né, que aqui eu não escrevi, mas desculpa, perdão. Esse cara tem que estar no F, né? Se ele não tiver no F, não vale aquela propriedade. Onde esse cara aqui, que é da forma 0 mais i, y, também pertence a F, tá? Então, se acontecer esses dois casos aqui, a gente sabe que a derivada vai existir, então a gente tá show. Então precisamos analisar o que acontece. O que acontece quando z está em F, e z é diferente de x, e z é diferente de y, tá? Então, se esses caras aqui... Ou seja, nesse nosso desenho a gente consegue entender perfeitamente o que acontece quando eu estou nesse pedaço aqui, ou quando eu estou nesse pedaço aqui, tá? Falta eu entender o que acontece no resto, tá? Isso aqui vai precisar de uma afirmação. Como esse pedaço está ficando muito longo, eu vou pausar aqui e vou continuar a terceira parte daqui. Só um pouquinho.